Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria Santíssima, nossa meditação sobre Maria Santíssima, olhando hoje um texto que nós encontramos no livro Contra os Hereges, escrito por Irineu de Lyon, corresponde ao quinto livro, ao capítulo 19, no parágrafo 1º, onde Irineu, que é bem próximo à tradição joanina, ele cresceu desde criança aos pés de Policarpo de Esmirna, que foi bispo da cidade de Esmirna, morreu mártir, numa idade bem avançada, e o próprio Policarpo foi colocado como bispo de Esmirna pelo próprio evangelista João, segundo alguns textos antigos que fazem essa referência. Policarpo também, quando criança, cresceu aos pés do João Evangelista, que o colocou como bispo na cidade de Esmirna. Irineu também foi criado aos pés de Policarpo. São gerações que trazem uma tradição, sempre ligada ao apóstolo João, bem próximo a João. Então não é um pensamento que nasceu da cabeça de um ser humano. É um pensamento que vem de uma tradição de alguém que participou, de alguém que teve a presença, toda a formação ligada ao evangelista João, através do seu discípulo Policarpo, o discípulo de João, Policarpo. Então nós vamos trabalhar a questão da Virgem Maria nesse pequeno texto, esse pequeno parágrafo, escrito por Policarpo. Escrito por Irineu de Lyon. Ouçamos. Afirma Irineu: quando o Senhor, se referindo a Jesus Cristo, veio de modo visível, isto é, ele veio de modo visível porque, sendo Deus, ele se fez homem, e na humanidade ele se fez visível, assumiu uma visibilidade humana na natureza humana. Ele veio de modo visível ao que era seu. Aqui é uma referência do prólogo joanino. Veio para o que era seu, porque ele é o Criador, o Pai criou todas as coisas por mediação do seu Filho, Logos, a Palavra, que depois se fez carne em Maria e habitou entre nós. Então ele veio ao que era seu. Mas no prólogo de João diz: veio o que era seu, mas os seus não receberam. Houve uma rejeição das próprias criaturas ao Criador. Levado pela própria criação que ele sustentava. Isto é, ele como Deus sustentava a criação. E ele se fez homem, se fez visível àquilo que era seu, Tomou sobre si, por sua obediência, ele assumiu sobre si, pela obediência ao Pai, No lenho da cruz, ele tomou, pela sua obediência, no lenho da cruz, a desobediência cometida por meio do lenho. Isto é, se o pecado veio da árvore, do lenho, com fruto da ciência do bem e do mal, é também pelo lenho da cruz que vem a salvação. E a desobediência é vencida pela obediência do Filho que se fez homem e habitou entre nós. Então, Santo Irineu vai nos falar justamente desta realidade
desta compreensão do mistério da fé, de que ele, ao assumir a humanidade, pela obediência, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, não fala na carta, né, aos Filipenses, ele assim conduziu a humanidade à perfeita obediência, vencendo a antiga obediência. Se a desobediência veio pelo lenho, pela árvore, do conhecimento do bem e do mal, também a obediência e a salvação vem por meio do lenho, através do lenho da cruz. A sedução de que foi vítima miseravelmente a Virgem Eva, ele faz referência a uma virgem, a virgem dos primórdios, chamada Eva. E Eva foi vítima, né, de uma sedução. Eva era destinada a um varão, isto é, Adão. Então, essa sedução de que foi vítima a Virgem Eva foi desfeita pela boa nova da verdade, o anúncio da verdade. E esse anúncio da verdade foi maravilhosamente anunciada. A boa nova foi anunciada pelo anjo à Virgem Maria. O destinatário da boa nova foi Virgem Maria. Foi um destinatário que o anjo foi anunciar o plano de Deus, o plano do Pai. Maria já era despojada também a um varão. Então nós temos duas virgens. A Virgem Eva, que era destinada a um varão, e a Virgem Maria, que era destinada a um varão. A Virgem Eva, que era destinada a Adão, e a Virgem Maria, que era destinada a José. Né? Assim como Eva foi seduzida pela assim como Eva foi seduzida pela fala de um anjo e afastou-se de Deus, a sedução, né, que fez com que Eva afastasse de Deus, ouviu a palavra de um anjo e afastou-se de Deus, transgredindo a sua palavra, porque Deus havia proibido aproximar deste fruto. Maria recebeu a boa nova pela boca de um anjo. Então, também um anjo que anunciou a Maria a boa nova, o Evangelho. E Maria trouxe Deus em seu seio. Maria, ao ouvir a boa nova, o que afirma Irineu? Maria trouxe Deus em seu seio. Deus no seio de Maria. Deus que assume uma humanidade. Que a partir daquele momento da concepção, a humanidade se une à divindade inseparavelmente, a ponto de que não se pode pensar a humanidade sem o divino em Jesus, não se pode pensar o divino sem a humanidade em Jesus. Então Maria trouxe Deus no seu seio, obedecendo a sua palavra. Então, se Eva foi desobediente, Maria foi obediente. Se Adão foi desobediente, Jesus também foi obediente. Então nós temos a obediência de Maria, a obediência de Jesus, que se opõe à desobediência de Eva e à desobediência de Adão. Mas a desobediência vai ser vencida pela obediência de Jesus. E ele continua. No caso aqui, Eva, deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus. A outra deixou-se persuadir a obedecer a Deus, para que da Virgem Eva, a Virgem Maria se tornasse advogada. Então, Irineu diz que Maria é advogada de Eva, né? Porque aquela que se deixou seduzir e desobedeceu a Deus, e Maria
deixou-se persuadir e obedeceu a Deus, fez com que Maria se tornasse então advogada de Eva. A palavra advogada na língua grega é paráclita. Maria aparece aqui no texto de Irineu como paráclita de Eva. Como no Evangelho de João, Jesus promete que vai enviar um outro paráclito. No Evangelho de João, esse outro paráclito se refere ao Espírito Santo, um outro advogado. Já na primeira carta de João, o paráclito é Jesus, o advogado é Jesus. Então existe o paráclito Espírito Santo, que vem prometido no Evangelho de João. Existe o paráclito da primeira carta de João, que é Jesus. E Maria é paráclita, advogada de Eva, que veio para defender com Eva todo o gênero humano que seria salvo por meio do seu filho. O gênero humano que fora submetido à morte por uma virgem, porque pelo pecado veio a morte, foi libertado dela por uma virgem. Então, o gênero humano que havia sido submetido à morte por Eva, esse mesmo gênero humano veio libertado por meio da Virgem Maria. A desobediência de uma virgem, no caso aqui Eva, foi contrabalançada pela obediência de uma virgem, que é Maria. Mas o pecado do primeiro homem, isto é, o pecado de Adão, foi curado pela correção de conduta do primogênito, isto é, Jesus, o Filho. E a prudência da serpente, que tentou Eva e também tentou Adão, foi vencida pela simplicidade da pomba. Essa metáfora se refere a Maria e a sua humildade, a sua simplicidade. Por tudo isso foram quebrados os vínculos que nos sujeitaram à morte. Esse pequeno texto, esse belíssimo texto que nós encontramos, neste capítulo, nesse livro 5º, neste capítulo 19, no parágrafo 1º, nós encontramos Irineu falando da Virgem, da importância da Virgem dentro da economia da salvação. Existiu aquilo que ele fala, daquilo que é a economia da salvação. A economia da salvação é a ordem da salvação, que foi realizada por Maria quando ela deu o seu sim e gerou para nós o Filho eterno do Pai, trazendo em seu seio Deus. Olha que nós estamos no ano 190, e no ano 190, Irineu diz que Maria traz Deus, Maria é a mãe de Deus, Ela traz no seu seio. Essa expressão mãe de Deus é tão antiga quanto a história da igreja. Não é aquela afirmação que nós encontramos do Concílio de Éfeso, o Theotokos, Maria, Mãe de Deus, mas já é uma realidade professada pela Igreja já no final do século II, no ano 190, dentro de uma tradição forte, uma tradição joanina. E essa realidade pode ser dita porque João foi aquele que guardou Maria a pedido de Jesus na cruz. E ele teve esse contato pessoal com Maria, do qual não só Policarpo, mas também Irineu tiveram desta fonte, dessa realidade da compreensão da função de Maria na ordem da salvação. Então, aqui nós vemos esta tipologia. De um lado Eva, de outro lado Maria. De um lado a Virgem Eva, de outro lado a Virgem Maria.
De um lado, a Virgem Eva, que escuta a palavra da serpente, e de outro lado, a Virgem Maria, que escuta a palavra de um anjo. Segundo Irineu, a serpente era um anjo que seduziu Eva. E em Maria é um anjo que anunciou a Eva a mensagem, a boa nova. Diante do pecado de Eva, nós vemos Maria como advogada de Eva, a paráclita de Eva, aquela que vai agir para defender a humanidade e vai dar para nós o Salvador. De um lado, Eva gerou a palavra da serpente, e na palavra da serpente gerada deu a morte, e Maria gerou, o Filho de Deus, que é Deus em seu seio, que deu-nos então a vida. Ela gerou a vida por meio do fruto que ela trazia em seu meio. Se o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao ser tomado, trouxe a morte, o fruto que nasceu do seio da Virgem Maria, da árvore da vida, é aquele fruto que nos dá a vida. Se no lenho daquela árvore da ciência do bem e do mal, que seduziu Eva e depois Adão, trouxe a morte, agora, o fruto do lenho da cruz vai nos trazer a vida. Jesus, esse fruto da vida do lenho da cruz. Se a conduta do primeiro homem trouxe a morte, a obediência do segundo homem, que é Jesus, trouxe a vida. Diante dessa realidade, nós vemos o mistério da salvação divina. E compreendemos, então, que este mistério é um mistério que não é capaz de ser colocado dentro de uma capacidade de conhecimento humano, porque a ação de Deus sempre extrapola a nossa capacidade de conhecimento. E a função de Maria foi muito importante para isso. Por isso, amar Maria é amar o fruto do seu ventre, o fruto da vida. Amar Jesus é amar aquela Virgem que nos deu o Filho de Deus e foi advogada de Eva para poder, como advogada, como paráclita, para poder defender toda a geração que havia sido marcada pela desobediência e pela desobediência à morte. Eu quero terminar com uma saudação que foi escrita por Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno foi professor de São Tomás de Aquino, em Paris. Ele morreu no ano 1280. Ele tem um livreto sobre Maria. Eu quero só destacar uma parte sobre este louvor a Maria. Ele começa afirmando: seja bendita, humanidade de meu Salvador. A humanidade do meu Salvador seja bendita. Unida à divindade, esta humanidade unida à divindade no seio da Virgem Mãe. A humanidade é unida à divindade. E essa humanidade é unida à divindade no seio da Virgem Mãe. Então, seja bendita essa humanidade, portadora de Deus. Seja bendita, divindade sublime e eterna, Jesus. Deus, que descer quis até nós, envolvida em nossa carne, isto é, assumiu uma natureza humana frágil, carne. Sejas bendito para sempre,
tu que foste unido. Então, falando de Jesus, que ele seja bendito para frente, para sempre, ele que foi unido ao corpo virginal por virtude do Espírito Santo. Esta realidade desse corpo virginal, donde a realidade humana é concebida e a divindade naquele momento se une à humanidade. Então, esse corpo virginal, por virtude do Espírito Santo, de onde nasceu o nosso Salvador. Salve também tu, ó Maria, em quem veio habitar a plenitude da divindade. No seio de Maria estava a plenitude da divindade, Deus mesmo. Salve em quem habita a plenitude do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo habita também em Maria e gera nela Jesus, o Salvador. Salve, seja igualmente bendita a puríssima humanidade do Filho. Como é bendita a Mãe, seja também bendita a humanidade do Filho que está sendo gerado em Maria, que, consagrada pelo Pai, veio a nascer de ti. Esta humanidade consagrada pelo Pai nasceu de Maria. Salve, virgindade, sem mancha, elevada agora. Ela é elevada não só na concepção, mas é elevada também, porque ela não viu a corrupção. Então, fala um pouquinho da Assunção. Acima de todos os coros dos anjos, ela é privilegiada de trazer Deus. Nenhuma mulher foi privilegiada de trazer Deus em seu seio. E por isso, ela está acima de todos os coros dos anjos, porque foi ela que foi portadora do Deus que se fez homem. Alegra-te, rainha do mundo, julgada digna de tornar-se templo da puríssima humanidade, Cristo. Isto é, ela é digna de tornar templo, de gerar Jesus, esta puríssima humanidade que é gerado nela, o Cristo. Alegra-te e mergulha em júbilo, em alegria, Maria, Virgem das Virgens, cuja carne de Maria uniu a divindade com a santa humanidade, porque a divindade e a humanidade foram gerados na carne de Maria, no seio de Maria. Alegra-te, Rainha dos céus, cujo casto seio ofereceu nobre morada a esta santa humanidade. Então, Rainha dos céus, Maria, o seio casto de Maria foi a morada da santa humanidade do Deus que se fez homem. Alegra-te, permanece jubilosa, ó esposa dos santos patriarcas, achada digna de nutrir e amamentar no casto seio a santa humanidade de Jesus que se fez homem na criança que nasce. Salve, virgindade bendita, e pelos séculos bendita, pois nos tornastes dignos o fruto da vida, a árvore da vida e as alegrias da salvação eterna. Amém. A Maria, o nosso louvor, nosso agradecimento. Deus mesmo se fez homem no seio da Virgem Maria, e Maria gerou Deus em seu seio. Esta realidade, unida à humanidade, ninguém separa. Mistério divino, mistério da fé.
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.